Se você gosta de um vídeo mais lento, explicativo, pode deixar na velocidade normal. Se você gosta de um vídeo mais rápido, pode colocar aí 1,5x, 2x, que vai dar para entender tranquilamente. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aí com mais um vídeo apresentando a carteira, né? Depois aí de uma semana sem gravar, como eu disse para vocês, eu fiz uma cirurgia no sábado, né? No sábado, dia 15, e aí desde então eu estou em recuperação. Semana passada não estava em condições de gravar, tá bom? Hoje aí estou melhorzinho, acredito que daqui para sexta-feira eu tiro os pontos. E assim, uns poucos a gente vai se recuperando. Agradeço a todos que oraram por mim, que torceram aí pela minha melhora. Graças a Deus deu tudo certo. Estamos aí no mês de agosto. No mês de agosto a bolsa deu uma balançada muito grande aí, tanto para cima quanto para baixo, né? Alguns ativos caíram muito, outros subiram muito, mas a tendência foi mais para queda do que para alta, certo? Já pode ver que a nossa carteira está negativa aí, 5%. Estamos com um patrimônio total de 25 mil aí, 32, só que já investido 26.355. Como a gente sabe, né, renda variável é isso, ela varia mesmo. E a bolsa agora está no período de queda, com muitas oportunidades também aí, de acordo com as minhas análises, tá certo? Estamos com um lucro total ainda de 1.382, né? A gente pegando aqui os dividendos totais, tirando o que está negativo, ainda sobra ainda um lucro aí de 1.382. Proventos recebidos aí nos últimos 12 meses e no total aqui embaixo, a rentabilidade nos últimos 12 meses aí também está em 12,57%, né? Está abaixo aí do CDI hoje. Porém, no total aí, estamos com rentabilidade positiva aí, superando o dobro da renda fixa. Então, vamos olhar aqui agora a nossa concentração dos ativos. Estamos com 46%, quase 47% em fundos imobiliários. Estamos com 40% aí, 0,43% em ações, 5% aí, quase 6% em ETF, também quase 6% em criptomoedas e quase 2% aí em tesouro direto. Renda fixa, eu tinha preparado uma reserva de oportunidade agora, né? Esse mês, quando eu peguei meu PIS, porém, por conta dessa baixa aí, eu fiz alguns aportes, fiz umas mudanças na carteira. Pode ver aqui que estamos com 7 ativos em ações, um patrimônio de 10k aí, 100. BB Seguridade continua com a mesma posição, não mexi nela. Petrobras também, está em alta aí essas duas. BR Partners, fiz um aporte legal nela aí, soltei uma análise dela. Um último vídeo que eu soltei foi analisando a BR Partners. Eu até quero corrigir também um tema que eu coloquei lá, que eu falei errado para vocês na hora de estar analisando, tá, pessoal? Que é sobre o índice de eficiência. No vídeo eu disse que quanto maior é melhor, só que na verdade não, quanto maior é pior. O índice de eficiência quanto menor é melhor, certo? Porque ele conta ali o quanto a despesa quanto você está gastando com despesa, né? Para poder gerar o lucro que você gera. Então, o índice de eficiência da BR Partners aumentou, então isso é algo ruim, porque ela tá gastando bem mais para conseguir fazer o mesmo lucro que ela faz. Então, é algo negativo da BR Partners. Assim também como as despesas dela aumentou, como eu disse no vídeo, mas se quiser dar uma olhada mais detalhada, é só sacar lá o vídeo que eu soltei, tá certo? Aumentei a posição também em CPFL, aí, estamos com 23 cotas, ela também oscilou bastante, chegou a bater 42, a BRI chegou a bater R$11,90 mais ou menos. O Banco ABC também sentiu bastante essa queda aí, foi para R$22 uns quebrado, aí se recuperou agora. Até a TIM também desceu para 17 uns quebrado e voltou. Então a bolsa ela veio oscilando bastante. Mas a maior diferencial aí foi que eu tirei a Brad Saúde, aportei em BRBI, CPFL e aportei bastante em fundos imobiliários aí com a minha reserva de oportunidade. Observando agora aqui a carteira de fundos imobiliários, temos aí 9 ativos e um patrimônio de 11.747, uma variação negativa. Os fundos imobiliários estão sangrando mesmo bastante aí. Estou sentindo bastante aí esse cenário econômico. Fora alguns movimentos também do próprio fundo imobiliário, né? Como o que vem mais negativando aqui é o TRXF, né? Com a sua alavancagem, que já é uma estrutura mesmo, uma forma que ele trabalha, né? Ele se opera muito alavancado, fora suas emissões de cotas, que jogam mais cota no mercado, fazendo mais cotas sendo negociadas, e
também fazendo suas compras através de cotas, isso fazendo com que quando o fundo ele compra ativos através de cotas, ele força o comprador, né, no caso o vendedor, a vender essas cotas no mercado, porque ele não quer cotas, ele quer dinheiro, né? Então quando ele vende essas cotas no mercado, faz a cotação cair também. Então vários aí motivos, né, faz com que essa queda aí juntando com o cenário macroeconômico também. O Gary também sentiu bastante essa queda, né? Veio caindo aí 6%. Nesses últimos dias eu vim aportando bastante em GGRC, aportei também um pouquinho em Gary 11, na reserva de emergência, mas o que mais eu aportei foi em GGRC. Não aportei em TRXF no momento por conta dessas outras oportunidades aqui. Claro, TRXF ele realmente está muito em oportunidade, porém é um fundo que está com uma crise, né? Assim, a gente não pode prever o que pode acontecer com ele. Porém, o guidance dele, que seria os dividendos, ele vai manter os 93 centavos até o final do ano, né? Isso é a gestão disso. XPML também comprei aí, acho que umas 2 cotas dele, com a queda que ele teve aí nesses últimos dias. HGLG e LVBI, que seria o mesmo, eu não aportei nesses últimos dias. Aportei bastante também em POD 11, aumentei a posição, né? O preço médio foi acima mesmo do preço médio, porque não chegou a bater o preço médio que eu tenho aqui, só que em relação a PVP, ele chegou a bater um PVP legalzinho aí, descontado, e ele vem tendo uma performance muito boa, o POD 11. O BTLG também aportei junto com o XPML 11 no mesmo dia, os dois tiveram uma queda, eu consegui estar aportando aí nos dois, comprando aí mais 2 cotinhas de cada, porque são 2 fundos aí muito bons, né, em oportunidade. Você sabe que geralmente esses fundos muito grandes, bons, eles geralmente não têm tanta margem, né, de compra. Então, quando eles liberam um pouquinho de margem, eu já acredito que já é uma oportunidade, né, para você estar comprando pelo menos algumas cotas, certo? Mas sempre focando naqueles que que são mais oportunidades no momento. A LZR eu não aportei por conta que tem muita mais oportunidades além dele, então continua do mesmo jeito aí, tá certo? Então assim se encontra e fechamos aí a carteira de fundos imobiliários. Outro detalhe, pessoal, que eu quero falar para vocês. Eu vejo que durante esses momentos de queda, muitas pessoas que estão iniciando na carteira, eles ficam com medo. Tá caindo, eu vou vender. Mas antes de você pensar em vender um ativo, pessoal, começa a pensar, principalmente quando é ativo de dividendos. Porque acho que vocês já ouviram já essa expressão. Ativos que geram fluxo de caixa mensal ou ações que pagam dividendos, elas reduzem o seu risco. Por quê? Porque, pensa comigo, eu estou aqui agora, vou usar um exemplo aqui, o TRXF. O TRXF hoje está puxando minha carteira para baixo aí, ó, com um negativo de R$ 504,23, certo? Então, é um prejuízo aí de R$ 500 só nele. Porém, se eu for olhar quanto ele já me pagou de dividendos desde o início, ele já me pagou R$ 325. Ou seja, eu não estou perdendo R$ 500, eu estou perdendo R$ 500 menos 325. Então vai dar uma faixa aí de cento e poucos reais apenas de prejuízo que ele está me dando, se eu for contar no geral, porque ele já me pagou esse valor. Então, pessoal, antes de você analisar aí uma perca ou se assustar com isso, entenda que esse tipo de investimento é investimento de renda variável. O mais importante aí é você entender o motivo da queda para que isso não venha te assustar. Porque se o motivo da queda for um motivo para se livrar do ativo, você vai se livrar dele. Se o motivo não for um motivo para se livrar, você vai ter que entender que isso faz parte, porque renda variável ela varia, né? Então, vamos agora aqui para a carteira de ETFs. Eu tinha comprado, né, como eu disse, aportado aí um valor em reserva de oportunidade. Eu tinha comprado LFTB, né? Aí eu tinha mais ou menos aqui uns 700 ou 800 reais de LFTB. Aí eu comecei a aportar aos poucos nesses últimos dias e até eu zerar minha reserva de oportunidade, porque realmente tem muita oportunidade. Eu não aportei em ETFs, né? Está em alta aí nesses últimos dias, mas pretendo sim voltar, né, a concentrar minha carteira lá fora, que está concentrada só aqui, né? No Brasil, a maior parte, só 3% está em ETFs, para você ter uma noção. Então é muito pouco, né? Preciso me diversificar um pouquinho lá fora. Tesouro Direto tem uma oscilação aí, né? Pode ver que tenho só 200 e pouco em um e 100 e pouco em outro. No total aí é R$400 aproximadamente investido em tesouro pré-fixado. O 2029 está aí tendo uma marcação boa aí a mercado, enquanto o semestral está negativo aí R$9, porém ele
paga juros semestrais, então ele já me pagou R$ 12 aí, ó. Então esse negativo aqui já foi pago para mim já em dividendos aí no mês 6 agora, certo? Então a cada 6 meses ele vai me pagar aí um valor semestral equivalente ao valor que eu investi, que deu aproximadamente aí esses R$ 12, certo? Bitcoins teve uma alta aí nesses últimos dias. Eu não venho aportando nele porque eu tenho meu limite, né, de desbalanceamento e minha carteira já tá 5% da carteira já ele. Então eu pretendo manter aí. E conforme eu for aportando em outras áreas, for diminuindo essa concentração nos bitcoins, eu vou mantendo ele até a faixa de 5%. Se não fosse esse motivo aqui, se ele tivesse abaixo, 3%, eu ainda aportaria até os 5%, que é o meu limite de concentração em bitcoins por conta do risco. E é um negócio assim que eu falo para você que é aquela coisa, se eu perder eu perco 5%, mas se ele subir, ele pode ocupar até 20% da minha carteira, de acordo com a sua oscilação. Então o Bitcoin é um negócio, é o tudo ou nada praticamente, por isso que é bom você ter uma pequena fatia só. Eu escolhi 5% da carteira apenas, e ele teve uma alta aí nesses últimos dias, né? Vou mostrar aqui para vocês. Estou com um preço médio aí de 474 e ele subiu aí para 401. E pode ver que ele subiu para 401 nesses últimos dias e ele estava se encontrando lá naquela faixa de 330, 340, 350 e nessas últimas semanas aí ele subiu bastante, tá? Mas continua negativo aqui na minha carteira, ó, por conta que meu preço médio ainda é acima, mas eu baixei bastante o preço médio aí desde quando eu vim aportando ele no final do ano lá de 2025, certo? Finalizamos aqui a apresentação da carteira, pessoal. Vamos olhar os proventos, né? Que estamos aí para receber esse mês. Hoje, esse mês é um mês gordinho, como eu disse para vocês. Eu achei, né? Eu tinha dito que a BB Seguridade poderia pagar esse mês, porém ela pagou para o mês de setembro, então ela não entrou no dividendos esse mês. Senão a gente ia estar ultrapassando e batendo um recorde de dividendos aí. Mas como ela vai pagar o mês que vem, o nosso limite de dividendos esse mês aí vai ser de R$ 185 aí, no total, até o final do mês agora. Estamos aí com o nosso histórico. Fiquei feliz que a Investidor 10 voltou a liberar isso aqui pra gente conseguir ver os futuros, né? Pode ver aí como tá o nosso provisionado aí, ó. Esse mês agora a gente vai receber 7,85. A gente pode ver aqui no mês de setembro. Só da Seguridade esse valor aqui, né, de dividendos. Os de fundos imobiliários não aparece ainda, né? Que só aparece dentro do mês. Mas é isso. E batemos aí também aquela meta, né, de R$ 150 de dividendos. Hoje estamos aí com uma média de 162, buscando aí os R$ 200 de dividendos mensais. Vamos já pular para a parte de metas para a gente ver como a gente está. Com essa variação aí, se tivesse agora no valor investido e estivesse positivo pelo menos, a gente estaria com 26 e os 300 e pouco mais ou menos, né? Mas como está negativo, a nossa meta aqui dos 30k ainda continua aí com a conclusão estimada para março, certo? Porém, como a variação está negativa, ela está nessa conclusão. Se a variação subir aí novamente para o valor investido, essa conclusão aqui ela vai cair aproximadamente para janeiro de 2027, certo? Conforme a gente vai aportando, vai cair para dezembro, novembro e a gente alcança aí a nossa meta de 30k investido. Graças a Deus, tá certo? Pessoal, então aí está a nossa carteira, né? A nossa performance. Eu quero agradecer, pessoal, a todos vocês aí que vêm dando apoio, tá? No canal. Vocês que vêm comentando. Eu vejo que isso me influencia muito. Estou devendo também alguns vídeos aí, né? Principalmente de Diego, que pediu para mim soltar um vídeo explicando como é que eu escolho as ações, como é que eu analiso. Vou soltar um vídeo falando sobre isso. Como eu digo, né? Eu uso a minha plataforma chamada ARD, né? Onde eu analiso aí as oportunidades. E ela é um pé na roda, pessoal, porque eu consigo filtrar, né, o ranking pelos indicadores pelos melhores indicadores das empresas, né? E através daí eu consigo ter uma margem assim de menos ativos para analisar, né? Porque eu já vou saber quais são os melhores. E assim, pegando o topo dos melhores, eu consigo estar analisando já de uma maneira mais ampla, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Eu consigo pegar o ranking das melhores ações.
olhando para indicadores, que é dividendo yield, PL, margem líquida, né, cotação. E aqui eu pego esses tops do ranking aqui e começo a analisar eles. E eu vou saber qual é o motivo de eles estarem aí tão descontados, né? Porque às vezes está descontado, mas está com problema. E às vezes está descontado porque realmente está em oportunidade. Esses que estão com a estrelinha é porque eu tenho na carteira. Pode ver, Petrobras também entra aqui, ó, 11 lugar. Aqui mais abaixo também tem BR Partners, ó. Vem aqui aparece Itaúsa, ó, uma ótima empresa aí, também aparece em oportunidade. Então, eu vou soltar um vídeo explicando como é que eu faço aqui para analisar uma empresa através daqui. E vocês podem ver, pessoal, assim, sinceramente, respondendo um pouco a Diego, né? É praticamente ali o que eu fiz com a BR Partners, né? Eu vou pegar ali um relatório da ação, eu vou analisar aquele relatório, eu vou olhar os pontos ali críticos, né? Se está positivo, se está negativo, se está bom, se não. E depois de fazer aquelas análises, eu vou jogar aqui os dados deles aqui nessa plataforma para conseguir fazer o preço teto dela, para saber se ela está em oportunidade ou não, para saber se eu posso comprar ou se não está com margem para compra. Mas é basicamente isso, pessoal, tá certo? Então, desde já um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!